dia, feliz segunda-feira. Aqui é Janice Leite quem fala. Se você está ao vivo conosco, porque você tem, né? Deus tem uma palavra para você no dia de hoje, para tua semana, para tua família, para as tuas coisas. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando da Rádio Belém FM. Essa rádio, ela é uma rádio que está dentro da Assembleia de Deus Belém do Pará, é aqui dentro da igreja. Então venha conhecer nossa igreja também. Nós temos cultos nós temos cultos quinta-feira, nós estamos agora no Janeiro Profético, e domingo também, onde tivemos um culto maravilhoso. Todas as terças a gente também tem um culto de ensino, um culto de doutrina. Então a gente faz, né, um convite para você. Bom dia, Flávia. Bom dia, amada. Flávia estava de aniversário. Parabéns na rede para você. Amados, nós estamos nessa jornada, né, estamos nessa jornada de falarmos da palavra de Deus. Estamos aqui expondo Efésios. Meu Deus, tirei Efésios. Estamos expondo Efésios, né? E a gente está nessa jornada do conhecimento. Esse livro é muito rico, né? Um livro muito profundo. Vamos fazer uma contextualização para a gente entender, né? Quem está chegando agora ou quem vai ver isso depois, só para entender e nós pegarmos, né, aonde estamos. Então, Efésios foi uma das cartas, né, que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Então, Paulo estava preso em Roma e ele estava preso por conta de ele expandir o evangelho, né? De ele falar que existia um outro rei que não César. E César ficou louco, mandou prender, né? E os judeus também ficaram estavam muito indignados, seria talvez a palavra, porque Paulo falava que judeus e gentios seriam irmãos de fé, e as pessoas não entendiam isso. Então, por conta da evangelização dele, da palavra dele, ele estava preso. E aí ele foi preso na Judéia, na verdade, mas como ele ficou com medo de ele não ter um julgamento correto, ele pediu, né, porque ele era um cidadão romano, ele pediu, invocou lá seu direito de cidadão romano e pediu para ser julgado em Roma. Ele esperou por 2 anos esse julgamento. Então, quando ele estava lá em Roma esperando o julgamento, ele ficou sabendo, né, que os cristãos de Éfeso e das igrejas vizinhas estavam muito aflitos com relação e desanimados na fé com relação, né, a Paulo, né, esse grande pregador está preso. E aí ele queria esquentar o coração do povo lá, explicar o porquê que ele estava preso, dizer que tudo aquilo que estava acontecendo era por honra e glória do Senhor, para cumprir a missão que ele estava, né, que ele tinha no mundo de evangelizar. Então, Paulo escreve para confortar o povo, né, mostrando que a sua prisão fazia parte desse plano eterno de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho agora da carta, né? Lá no capítulo 1, a gente vê o grandioso plano de Deus. A gente vê o plano de Deus para a humanidade toda, está em Efésios. Olha que coisa mais linda. Então, do verso 3 ao verso 6, a gente vê o plano de Deus, né, aonde que mostra que Deus, antes mesmo da formação do mundo, Deus planejou o seu povo santo, predestinou, né, para louvor da sua glória. Depois, lá no verso 6 a 12, Jesus veio ao mundo como homem para cumprir o projeto, derramou seu sangue para justificar, né, os eleitos, tornando-os parte do povo de Deus. Nesse momento, né, todos, né, não só os judeus, que antes era só os judeus que tinham aliança lá com Abraão, né, que estavam dentro da aliança. E depois, nos versos 13 a 14, nós tivemos aqui a atuação do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo chama, sela e habita nos crentes, né? Então mostra esse Deus trino, né? Mostra esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Ele mostrou no capítulo 1. E tudo Deus fez para a honra e glória dele. Depois, ainda no capítulo 1, de 15 a 23, Paulo ora pelos crentes, né, para que eles compreendessem a graça do seu chamamento, também a riqueza da glória da herança dos santos. A herança dos santos. Qual que é a herança dos santos, né? A herança de sermos filhos. O Espírito Santo veio e nos selou, né? Fala ali no final dos versos 13 e 14 que o Espírito Santo veio selar e garantir, né, a nossa herança de ser filho. Então, Paulo ora para que a gente tenha essa esperança e esse conhecimento desse chamado, né?
Também olha para o pessoal, o povo de Éfeso, para entender a riqueza do poder de Deus, que ressuscitou Cristo e o fez cabeça da igreja. Cristo é a plenitude, tudo converge em Cristo. Bom dia, Cristiano, pastor Cristiano. Nossa, no capítulo 2, a gente viu, capítulo 2, Paulo tentou nos mostrar quem éramos antes de Cristo. Deixa eu só ver minha rádio, fechou. No capítulo 2, Paulo fala um pouquinho da nossa condição antes de Cristo, né? Antes da graça, na verdade, né? Então ele mostra que a gente era morto espiritualmente, né? Que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Lá no verso 1 do capítulo 2 fala isso. Nós éramos escravizados com as modas, e somos ainda, né? Muita gente ainda, a gente vê quanto a gente luta hoje, por isso que a gente vê que, né, esse livro de Efésios é um livro, a Bíblia toda é atemporal, né? Ela serve para hoje, o tempo todo a gente recorre à Bíblia e ela tem a resposta de tudo para a nossa realidade de hoje, né? Então o que mostra que antes da graça nós éramos escravizados, submissos à modinha do mundo, às coisas do mundo também, a Satanás, pela opressão, pelo poder que Satanás, né, impõe. A gente viu que Satanás impõe um poder também, né, deixarmos tristes, abalados, deprimidos, ansiosos, essas coisas são de Satanás, e também éramos escravizados, e ainda somos. Eu vejo a luta que temos, né, ainda com relação à nossa própria carne. Então ele explica, né, que devemos viver pelo Espírito e não pela carne. Isso a gente viu lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, e também fala que nossa condição antes da graça, nós estávamos sobre a ira de Deus. Por natureza a gente era filho da ira. Por que fala, Janice, filho da ira de Deus? Por quê? Porque lá, né, no primeiro pecado, né, de Adão e Eva, né, pela desobediência, né, fomos feitos filhos da ira de Deus. Deus detesta, né, o pecado. Deus detesta o pecado. Então, todos aqueles que são filhos de Adão e Eva, que não vieram do macaco, eles estavam debaixo da ira do nosso Senhor, antes da graça. Essa era a descrição da humanidade caída, culpada, né, impotente e debaixo da justa ira de Deus, da balança da equidade, se fala aqui, né? E depois, no capítulo 4, do capítulo 2, do 4 ao 22, ele explica muito sobre a nossa salvação, sobre a salvação pela graça. Apesar da nossa condição, Deus, por sua grande misericórdia, nos vivificou em Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e não pelo aquilo que a gente faz, não pelas nossas obras, né? Tudo é dom de Deus, é pela graça que somos salvos. E mostra também que nós somos unidos em Cristo. Lá no versos 11 e 12, Cristo derrubou a parede da separação, o véu se rompeu, se rasgou. E a gente falou um pouquinho, né, até da construção dos templos, como é que eram, né? Os templos tinham separações, tinha separação dos gentios com os judeus e dos judeus com Deus, com acesso a Deus, que era lá no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote conseguia chegar até aquele espaço, né? Então, quando houve, né, quando houve lá que, né, finalizou o ato da crucificação, que Jesus morreu mesmo, e que disse, né, que estava tudo feito, então se rompeu, se rasgou o véu de cima para baixo, porque precisávamos entender que o acesso de Deus não precisava mais ser por intermédio de homens, pelo sumo sacerdote. E os gentios e os judeus faziam parte de um povo, porque também foram quebradas todas as paredes que separavam tudo. A gente viu isso lá. É muito bacana entender, né? Eu gosto muito de entender essa parte histórica, faz tanto sentido, né? Cria daí a história na nossa cabeça, isso vivifica dentro da gente, né? A história, e a gente vê que a história é rica, muito rica, e é a nossa história, então a gente precisa entender. E no final, né, fala sobre a unidade de Cristo. Cristo derrubou a parede da separação, né? E aí o que diz respeito a essa parede da separação, né? Antes, para a gente, né, para o povo ter acesso a Deus, e quem tinha acesso a Deus era só os judeus, pela lei de Moisés. E agora não, agora nós brasileiros que não somos judeus, nós temos acesso por conta dessa situação que houve. Então,
Cristo derrubou a parede de separação que dividia judeus e gentios. Ambos agora formam um só corpo, a igreja, que é como um edifício onde Deus habita pelo Espírito Santo. Então somos a igreja, cada um de nós somos. E agora nós vamos entrar no capítulo 3, né? Essa é a primeira parte do capítulo 3, só para que a gente entenda. Então já entendemos um pouquinho de Éfeso, como a gente está lendo. Então o capítulo 3 fala aqui da vocação dos gentios e do apostolado de Paulo. Então ele é um texto no início mais autobiográfico, né, onde Paulo fala sobre o seu chamado como apóstolo, e ele conecta esse chamado também à obra de Deus, revelada desde o capítulo 1, que, né, tudo estava escrito antes da formação do tempo, da formação do nosso mundo, né, antes da formação de tudo. Então, vamos lá, vamos ler. Então, agora a partir do 1 ao 13 vai ser a nossa exposição hoje. A gente vai ler no total para a gente ter uma ideia, e depois a gente vai abrir os versículos como a gente tem costume fazer. Então, 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Por esta causa, vou começar a falar, não consigo não falar. Por esta causa, por isso tudo que eu falei. Por isso tudo, né? Por essa obra, por essa obra de Deus, né? Por Jesus Cristo ter vindo, ter juntado, unido toda a igreja, tudo se convergeu a Ele. Então, por isso tudo que a gente falou agora, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vós, gentios, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do meu poder, do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios do Evangelho das insondáveis riquezas do Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora aos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, obrigada pela sua palavra, obrigada pelo acesso a ela, Senhor. Nós somos um povo livre aqui, temos acesso à sua palavra. A gente sabe que tem povo que não tem acesso. Pai, obrigada por essa palavra tão rica. Abre nossa mente, Senhor, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que a gente possa de verdade entender a profundidade dessa sua palavra, e que a gente possa colocar ela viva no nosso dia a dia. Eu lhe peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então vamos abrir essa palavra, né? Vamos entender um pouco mais. Então, quando ele fala ali, ó, por essa causa, no capítulo 1, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vós, gentios. Quando ele fala isso, né, ele revela que a prisão, que tudo isso que estava acontecendo, tudo estava diretamente ligado à missão que Deus confiou, né? E ele começa por essa razão que remete, né, o que foi explicado nos capítulos anteriores. Deus derrubou, ele está demonstrando aqui que Deus derrubou a separação entre os judeus e os gentios, unindo os dois povos em um só em Cristo Jesus.
Então Paulo explica que os judeus não são mais o povo exclusivo de Deus. Em vez disso, Deus está chamando as pessoas de todas as nações para fazerem parte do seu povo, agora definido não por descendência étnica, mas por fé em Jesus Cristo. Né? Ele está dizendo aqui, né? Por tudo isso, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Por que prisioneiro? Porque ele quer ser refém, ele quer ser esse que está aprisionado nessa nova lei, ele quer ser, assim como nós também devemos ser, né? Por causa disso tudo, sermos, né, do nosso Senhor, não como prisioneiros, mas estarmos ali dentro de todas as promessas dele, né? É nisso que Paulo está falando. Vamos lá no 2. Se é que vocês ouviram a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Paulo aqui tá explicando de maneira expressa, né, aos crentes de Éfeso que já conhece ele, né, sobre o seu ministério. Por que ele está falando? Se é que vocês ouviram a respeito da dispensação a mim confiada, porque ele teve naquela igreja muito tempo antes, né, dessa carta. Né, a gente não sabe bem certo quantos anos, mas cerca de 6 anos ele esteve em Éfeso. Então a igreja cresceu demais. Então ele está aqui dizendo: se é que vocês ouviram a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Ele está aqui dizendo, né, se vocês ainda não sabem, mas eu sou esse, né, que Deus dispensou a sua graça para poder evangelizar os gentios, que Paulo foi o apóstolo dos gentios, né? Pedro foi um dos apóstolos que Deus confiou para fazer, né, a evangelização de outros judeus com judeu. Mas Paulo também era judeu. E ele foi, Deus, né, colocou essa função de ele evangelizar os gentios. Então era algo muito difícil, né? Gente de outra cultura, né, de outros entendimentos. Então, além de ele ter que primeiro chegar nesse povo, né, que não tinha mesmo, imagine, hoje é difícil a gente falar com gente de outra cultura, mostrar, né, coisas para pessoas. Às vezes, nosso Brasil é muito grande, mesmo dentro do Brasil, às vezes tem pessoas lá de cima, lá do Nordeste, a gente vai falar das nossas coisas, eles não entendem, às vezes até as palavras são diferentes. Né? Imagine você mostrar, né, essa nova verdade para os gentios que viviam de forma diferente, de outros ritos, né, outras liturgias dentro das suas vidas, dos seus cultos. Então, imagine, tudo foi muito difícil para Paulo, mas ele foi muito perseverante. A gente precisa entender isso. E ele estava falando, né, de um Deus que era agora de todos, né? Antes era apenas Israel que tinha, né, o povo que era o único povo de Deus. Agora ele estava dizendo: não, acabou-se, foi rasgado o véu, né? Agora todos somos filhos, né? Então, né, Israel, imagina, eles tinham Israel, o povo, né, o povo judeu, ele estava ali muito ligado à sua cultura, né, dizendo que a lei era dada por Moisés, né, para cumprir essa lei tinha circuncisão, né, o Messias viria da linhagem de Israel. Então Israel tinha algo, né, o povo, ele tinha uma crença muito grande. E também dizia que era tudo isso que foi derramado para eles, era só para eles. Então foi bem difícil para Paulo. Inclusive teve uma situação, o Concílio de Jerusalém, que foi chamado, né, o Concílio de Jerusalém está em Atos 15. Ele foi reunidos, né, as lideranças da igreja. Estava Paulo, estava Pedro, estava Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, era o líder da igreja lá de Jerusalém. E nesse concílio eles tiveram que mostrar... Ai, caiu minha rede de novo. Que coisa, só um minutinho. Nesse concílio de Jerusalém, eles tiveram que organizar algumas coisas, porque o povo, mesmo o povo de Deus, mesmo o povo, né, os cristãos, estavam dizendo assim: não, para a gente, né, receber a salvação, além de crer que nosso Jesus veio, teria que ainda estar debaixo da lei de Moisés. Então tiveram que fazer uma reunião que se chamou o Concílio de Jerusalém, para dizer: não, basta apenas a salvação.
por você crer e pela fé, né? E é uma graça imerecida, né? Um favor imerecido, né? A graça é um favor imerecido. Então não tem nada a ver com os costumes antigos. Então nesse concílio foi feita essa organização de dizer não, a salvação é pela fé, né, em Jesus Cristo, e que ele ressuscitou e está lá sentado à direita, né, e pela tua fé e você crer. É isso que basta apenas isso. E não mais ter que cumprir todas aquelas coisas da lei. Então, não foi, imagina, não foi fácil, meu Deus, estou com sua dor aqui. Não foi fácil, imagine Paulo, e inclusive Pedro, nesse momento do concílio, o Pedro também estava comendo com alguns gentios, e quando ele viu que o pessoal estava chegando, ele se separou dos gentios, porque ele pensou assim, meu Deus, o que eles vão achar, né, sobre eu comendo com os gentios? Daí Paulo teve que exortar Pedro, dizer, Pedro, né, como é que, né, agora somos todos um povo só, não tem mais essa separação. Então, né, foi um momento histórico que separou o antes da igreja com o depois, tipo, como com o nascimento de Jesus, né, com a crucificação, houve uma mudança, né, do antigo para o novo, mas a parte de todos entenderem isso foi agora, foi nesse momento, mais ou menos uns 60 anos depois que Jesus, 30 ou 60, agora não me lembro, depois que Jesus morreu. Então eles tiveram que ajustar as coisas, porque as pessoas não estavam entendendo. Não, será que eu preciso fazer circuncisão? Além de crer, preciso fazer e cumprir a lei de Moisés? Então foi feito isso. E aí foi dito também, nesse concílio de Jerusalém, né, que algumas coisas deveriam ser feitas. Por exemplo, não todos os rituais que estavam lá, que eram da lei de Moisés, mas não precisava mais circuncisão, mas teria que as práticas sexuais não eram possíveis, né? Coisas que a gente vê agora, né, do cristão que não pode fazer. Eles não podiam comer também carne de animais estrangulados. Algumas coisas foram feitas, algumas outras coisas foram feitas para apaziguar o povo, sabe? Para poder criar, não desagradar tanto os judeus, mas dizer não precisamos mais, a lei foi cumprida, Jesus cumpriu a lei, né? Então Paulo estava tentando nesse momento, e agora com a carta de Éfeso ele vem clareando tudo isso para nós, né? Vamos aqui no 3. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então Paulo deixa claro que aquilo que ele vinha ensinando e que causou a sua prisão, né, foi algo que foi revelado por Deus. Então ele afirma que a sua mensagem não era fruto de invenção. Então ele queria dizer, não, eu estava falando algo que me foi revelado. Mesmo assim as pessoas não entenderam e acabei preso por isso, né? Então ele enfatiza que recebeu essa revelação direta de Deus e que foi confirmada por outros apóstolos e profetas. Assim ele reforça a autoridade divina do seu ministério, garantido aos gentios que o evangelho que pregava vinha do próprio Deus. Ele não está apresentando algo de sua própria autoria, mas sim um mistério que Deus revelou. Quando fala ali, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Foi um mistério que Deus revelou, né? O mistério refere-se a algo que estava oculto, né? Quando fala na Bíblia, estou entendendo o seu mistério, que mistério é esse, né? Então o mistério refere-se a algo que estava oculto e não poderia ser compreendido pela razão humana, sem intervenção, né, divina. Esse mistério todo, então vamos entender agora. Pois, segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério. E qual que era esse mistério, né? Esse mistério é o plano de Deus de incluir os gentios no seu povo, por meio da fé em Cristo Jesus. Olha que coisa mais linda. Então, segundo sua revelação, a revelação de Deus, foi-me dada a conhecer o mistério. Qual é o mistério? Qual era o mistério de Deus? Era incluir, né, os gentios no seu povo e formar nossa igreja una, né, pela fé, não precisando mais, né, ser judeu e nem cumprir mais a lei de Moisés, conforme escrevi há pouco resumidamente. Olha que legal que a gente entender, né? 4. Pelo que, quando vocês lerem isso,
poderão compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então ele está dizendo, agora que vocês estão entendendo, vocês vão poder, né, que vocês estão lendo o que eu estou falando aqui, vocês vão poder compreender agora o meu discernimento em Cristo, né, do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Eu não sei porque todo dia nessa hora cai a internet. Todo dia cai essa rádio. Então, Paulo está encorajando a leitura, né? Paulo, voltou, coisa linda. Paulo, né, ele pede que Éfeso leia sua carta com atenção para que eles entendam, né, e tenham conhecimento sobre o mistério de Cristo, né? E esse mistério de Cristo ele veio por revelação divina e não pela lógica humana, né? Ele assegura que sua mensagem é confiável, pois tem origem em Deus, né? E falando um pouquinho sobre o mistério de Cristo, ele refere-se ao efeito da obra de Cristo, a inclusão dos gentios no povo de Deus por meio da fé, garantindo-lhes perdão dos pecados e participação das promessas divinas, né? Como é que se garante a participação das promessas divinas, né? Lá pelo selo do Espírito Santo, a gente vê lá Efésios 1:3, né? E ele está falando também, esse mistério não foi plenamente revelado às gerações anteriores, a gente vê, esse mistério não foi dado a conhecer as gerações anteriores, aqui no verso 5. Por que não foi dada, né, a conhecer, não foi dada a conhecer, né, as gerações anteriores? Porque antes havia indício, né, não foi dado a conhecer, mas havia indício, né, o chamado de Abraão, em ti serão benditas todas as nações, está escrito em Gênesis 12:3. Em Salmos também, louvei o Senhor todas as nações. Então era olha só que interessante. Falava, né, antes que era nação, que só quem estava sobre a graça e bênção do nosso Deus eram os judeus. Mas lá antigamente, lá em Abraão, lá já fala, lá em Gênesis já fala, em ti serão benditas todas as nações. Então não foi dado a conhecer antigamente, no Antigo Testamento, esse mistério, mas já se falava dele, é isso que está falando. Em ti serão benditas todas as nações são todos, brasileiros, judeus, todos. E lá em Salmos, louvai o Senhor todas as nações. Então não foi dado aos profetas, né, lá do Antigo Testamento, né, a conhecer esse mistério, mas já se falava nesse mistério, né? Contudo, permaneceu em grande parte velado até a vinda de Cristo. Só foi se entender, né, pela morte de Cristo, né, o plano de Deus que está revelado aqui em Éfeso. É muito linda a Bíblia, né? Revelação pelo Espírito Santo, né? Ali fala, esse mistério não foi dado a conhecer às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Verso 5 a gente está lendo. Então, o mistério foi revelado agora com a morte e ressurreição de Cristo, e revelado pelo Espírito aos santos, profetas e apóstolos, né? Vamos exemplificar. Eu tenho um exemplo aqui bem bacana de Pedro, né? A revelação, em Atos 10 fala, a revelação do ministério de Cristo também foi dada a Pedro, né? Ilustrando a verdade que Paulo está explicando nos versos 4 e 5. Pedro, assim como outros apóstolos, recebeu essa revelação pelo Espírito Santo. Pedro estava em Jope, hospedado na casa de Simão, o curtidor, e guardava o preparo da refeição, Enquanto orava, ele teve uma visão. Olha só que interessante. Pedro, enquanto ele orava, ele teve uma visão extraordinária. Um grande lençol descia do céu, contendo todos os tipos de animais, incluindo aqueles considerados impuros pela lei judaica. Então Deus lhe ordenou, levanta, mata e come. Olha o que Deus falou para Pedro. Pedro era um judeu, daquele que cumpriu todos, né, os requisitos da lei de Moisés. E aí nesse sonho, né,
nessa visão, né? Não foi um sonho, foi uma visão. Deus falou, ordenou a Pedro, né? Ele via todos, né? Todos os animais impuros, que eles não comiam os animais impuros, né? Então Deus ordenou: levanta, mata e come. Pedro, fiel às tradições judaicas, respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma impura ou imunda. E olha só o que Deus falou para Pedro. Pedro era difícil de entender, né? Ele teve essas dificuldades, mas olha só o que Deus falou para Pedro. Pedro falou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa impura. Aí Deus replicou: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Olha que coisa arrepenteira. Olha só, né, Deus teve que mostrar para ele numa visão, porque para ele era difícil de ele largar a lei antiga. O que está dizendo? Está na hora de nós largarmos o que é antigo e viver o novo de Deus. Né? Aqui para Pedro teve que acontecer isso, né? Uma visão extraordinária, um monte de animais impuros, e Deus disse: levanta, mata e come. E aí ele disse: de modo nenhum, eu não vou me juntar a essas coisas, né, impuras, eu nunca coloquei isso na minha boca. E aí Deus fala: não considere impuro o que eu purifiquei, o que Deus purificou. Aqui tem uma coisa muito bacana, nós precisamos confiar de verdade, né, nas coisas de Deus. É um novo tempo. Quando a gente começa a caminhar na fé, né, coisas novas entram na nossa cabeça, né, o Espírito Santo vai mudando a nossa forma de ser, nossa forma de vestir. Aquilo que a gente gostava antes, a gente já não gosta agora. Então a gente precisa entender. Olha que profundidade isso. Essa visão se repetiu 3 vezes e Pedro ficou perplexo, sem entender o significado dela. Em Atos 10 está isso. Pouco depois, o Espírito Santo falou diretamente a Pedro, dizendo que 3 homens estariam à porta e que ele deveria acompanhá-los sem hesitar. Esses homens eram enviados por Cornélio, um centurião romano, que havia recebido uma visão de um anjo, instruindo-o a chamar Pedro para ouvir a mensagem de Deus. Pedro seguiu os homens até Cesareia, onde encontrou Cornélio e sua família reunidos. Ao pregar o evangelho, algo extraordinário aconteceu. Olha o que Deus tem que fazer para Pedro entender. O que Deus tem que fazer para você entender? Olha só, né, algo aconteceu de forma extraordinária. O Espírito Santo desce sobre aqueles gentios. E eles começaram a falar línguas e louvar a Deus, assim como havia ocorrido com os judeus em Pentecostes. Faz você isso. Se você... Hoje eu subi a escada, olha como Deus fala com a gente. Eu estava subindo a escada aqui da nossa rádio e eu tô com uma dor muito forte nas minhas costas. E o pastor de manhã disse assim: olha, creia que ela vai sair do Senhor, como minha fé é pequena. Né? E eu disse: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer para ter mais fé. Talvez eu seja um Pedro nessa situação, onde eu não enxergue, né? Onde eu não enxergue as coisas de Deus de verdade. É que ele está dizendo, né, que a gente precisa considerar, né, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E aí Deus teve que mostrar por duas manifestações de Deus para que Pedro pudesse crer na nova lei, que a nova aliança agora estava, né, que a nova aliança era pelo sangue do Cordeiro, não era mais pelas coisas, né, pela aquela antiga lei lá de Moisés. Primeiro, né, ele viu os animais que eram impuros, Deus mandou ele matar e comer. E aí ele disse de modo nenhum, né? Pedro falou: não, de modo nenhum. Aí Deus falou: não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. A gente cria muitos rituais, né? A gente mistifica as coisas. Nós temos que deixar de ser... Deus não é místico, né? Deus não faz isso. Então, assim, aquilo que está na mão de Deus, a gente coloca na mão de Deus. Tipo assim, eu subi as escadas aqui pensando: Senhor, como é que tem que ser essa fé em crer que essa dor vai sair das minhas costas? O que eu tenho que fazer? Então, às vezes a gente vai ter que fazer isso que nem Pedro, fazer uma prova com o Senhor. O Senhor me mostra, né? Faz uma prova. Eu vou fazer uma prova com o Senhor. Você me mostra como é que faz para atingir esse nível aqui de conhecimento, esse nível de entendimento da palavra de Deus, mesmo que Deus tenha que vir aqui, né? Tenha que vir, né? E Ele vai usar dos meios necessários, porque a gente que quer, que está com esse coração limpo mesmo, né? Dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, Ele vai trazer isso.
Pedro então compreendeu o significado que a visão tivera. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é oferecida tanto a judeus quanto a gentio. E ele declarou: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita, aceita pelo aquele que o teme e pratica o que é justo. Então aqui ele reconheceu, mas ele teve que passar por uma experiência. E por que eu estou falando nisso, né? Onde está conectado isso, né? Isso é revelado, todas as coisas de um mistério de Deus é revelado pelo Espírito aos santos e apóstolos e profetas. Aos santos somos nós, os separados, né? Então, que a gente não, né? Quando a gente não consegue entender a Bíblia, não consegue entender as coisas de Deus, temos que pedir: Senhor, vem me ajuda, Espírito Santo de Deus, vem me mostra o que é, porque eu não estou entendendo. Então a gente precisa fazer isso. Essa experiência foi essencial para solidificar a revelação de que os gentios eram incluídos ao povo de Deus. Por meio da fé em Cristo, Pedro precisou defender sua ação ao voltar em Jerusalém, pois os judeus cristãos o questionaram por ter entrado na casa do gentio. Ele explicou a visão e que Deus havia feito, e a igreja aceitou que os gentios também eram parte do plano de Deus. Então Deus fez essa prova com Pedro, e em uma visão mostrou, primeiro, que ele tinha que comer algo, né, que era impuro na lei antiga deles. Daí Deus falou: não, agora é puro, você não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Depois ele teve que ir para uma casa, né, onde tinha só gentios, falou da palavra de Deus, e nesse momento, né, aqueles judeus receberam o Espírito Santo de Deus, e aí ele pôde com seus próprios olhos enxergar, né, que também outras pessoas que não só os judeus, né, também recebiam o Espírito Santo de Deus. E aí quando ele voltou, ele ainda teve que falar para os outros, né? Ele tinha ido para uma casa dos gentios falar sobre a palavra de Deus, e ele teve que justificar. E nesse exercício de justificar, a fé dele foi cada vez mais sendo fortalecida, e ele precisou disso, porque ele, né, nasceu culturalmente, a cultura dele ele era judeu, então ele seguia todos os passos dos judeus, ele viveu com isso tudo. Então para ele era difícil entender, para Pedro era difícil entender que também os gentios, nós, né, que não somos judeus, também seríamos alcançados. Nossa, muito lindo isso. Essa revelação pelo Espírito também veio a Paulo, né? Paulo era muito, né, a gente sabe da história de Paulo, né, quando, né, ele teve a visão, né, a luz que apareceu para ele, e ele caçava os cristãos, né, ele era um caçador de cristãos. Então, embora Pedro tenha recebido essa visão, a revelação foi dada mais completa a Paulo, chamado diretamente por Cristo no caminho de Damasco. Paulo se refere a si mesmo como nascido fora do tempo, reconhecido que foi chamado de forma extraordinária para ser apóstolo dos gentios, né? E quando fala aqui no finalzinho, no finalzinho do verso 5, mas agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Vamos entender isso aqui. Santos, apóstolos e profetas. Os santos apóstolos eram os 12. Os santos apóstolos eram os 12 que receberam a revelação divina para serem testemunhas de Cristo. A gente está falando aqui da revelação da lei, da nova aliança, né? Que está... Olha só o que a Flávia colocou. Deus é tão perfeito que usou exatamente Pedro, porque o povo reconhecia a preocupação dele com os costumes. Então, ele teve... Olha só, né? Porque de verdade... Pedro era o judeu tradicional, né? E além de ser tradicional, ele era duro, né? Pedro era pedra, né? Então né? Deus usou exatamente o mais turrão, que estava mais enfiado na tradição, né, dos judeus, para poder mostrar a nova aliança. Foi muito bacana isso, né? Os santos apóstolos
eram os 12 que receberam a revelação divina para serem testemunhas de Cristo. Os profetas eram os colaboradores próximos, como Ágabo, Lucas e Marcos, e que também contribuíram para escrever os evangelhos, né? Essa revelação, né, resultou no registro do Novo Testamento, que contém a verdade do Evangelho e a base da fé cristã. Por meio dessa revelação escrita, podemos entender a profundidade do plano de Deus. Nossa, Efésios, então, é um dos livros, né, todos são importantes, mas olha o que está trazendo Efésios, né? Está trazendo a luz, né? Esse plano de Deus está trazendo a luz, né? Como que foi feito, né? Como que foi, né? Como que juntaram os dois povos e como que se tornou um só, né? Tá trazendo também a luz, né? A noiva, né? Nós somos a noiva, né? A igreja é a noiva, então traz essas coisas que antes, né? E aí Efésios traz tudo isso, a revelação do plano de Deus está em Efésios. Nossa, estou muito grata por esse. A Flávia fala, é meu livro preferido. Eu também gostava, mas eu nunca tinha estudado com essa profundidade, nunca tinha entendido o que eu estou entendendo agora. E tá ficando na minha cabeça o dia inteiro. Aí eu me mexo, minhas costas não dá para se mexer. Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então vamos entender, a saber que os gentios que não eram judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes. Então Paulo finalmente desvenda o mistério. O gentio, por meio de Cristo, agora também tem acesso às mesmas bênçãos, né, prometidas ao povo de Deus. Ele destaca 3 aspectos principais. Nós somos co-herdeiros dos judeus, nós somos membros do mesmo corpo e nós somos co-participantes da promessa. Então, o que é co-herdeiros, né, dos judeus? Os gentios agora compartilham da mesma herança, né, prometida a Adão. Essa herança não se limita à terra de Canaã, mas inclui a vida eterna, o novo céu, a nova terra, onde habitará a justiça. Pela fé em Cristo, tanto judeus quanto gentios que creem se tornam co-herdeiros dessa promessa. Além de sermos co-herdeiros, né, dos judeus, nós somos membros do mesmo corpo. O corpo aqui é a igreja, o povo de Deus. Antes os judeus eram considerados o povo exclusivo de Deus, agora todos nós somos do corpo, né, de Cristo. E co-participantes da promessa. A promessa mencionada por Paulo é a do Espírito Santo, conforme mencionados lá em Efésios 1,13, né? E depois que vocês creem, vocês serão selados pelo Espírito Santo da promessa. Então aqui está falando, né? A saber, vamos ler de novo para a gente entender agora, verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros da mesma herança prometida a Adão, membros do mesmo corpo, somos todos, né, fazemos parte da mesma igreja e co-participantes da promessa, né, de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então, nós somos selados também pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que eles tinham direito, agora também temos, né? Em Joel 2:28 fala, né? Também está descrita essa promessa, está descrita a promessa de sermos selados pelo Espírito Santo. Em Joel 2:28 diz: era parte do reino messiânico, no qual Deus prometeu derramar seu Espírito Santo sobre toda a carne, né? Somos nós. Paulo enfatiza que tudo isso aconteceu por meio do Evangelho. Quando ouvimos a mensagem das boas novas, que Deus amou o mundo e enviou seu Filho para que todos os que creem tenham vida eterna, está lá em João 3,16, e cremos de coração, somos incluídos no povo de Deus, somos, né, nós nos tornamos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes do Espírito Santo. Então aqui está dizendo que agora somos todos da mesma família, né? Vamos continuar, versículo 7. Isso é um privilégio, né? A gente não tem que agradecer isso tudo. Isso é um privilégio, né, para nós somos gentios, né, de sermos incluídos no plano eterno de Deus. Você não acha que isso é um privilégio? Tudo foi nos dado de forma gratuita, né? Por meio de Cristo Jesus, que demonstrou, né, e do Evangelho. Por isso que é importante que a gente agora, que a gente é salvo, eu sou salva,
né? Eu estou agora, né, nessa situação buscando minha santidade, né? Buscar a santidade não quer dizer que eu não vou pecar, quer dizer que eu vou tentar todos os dias seguir os caminhos do meu Senhor, fazendo a coisa certa. Então, agora que eu estou nessa situação, o que eu preciso fazer? Pregar o Evangelho. Aqui está falando, ó, no final do versículo 6, da promessa, ó, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agora a gente precisa ser nós a boca que vai levar o Evangelho para outras pessoas. É isso que temos que fazer. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Paulo aqui começa descrevendo seu papel no plano de Deus. Ele se refere a si mesmo como ministro, né? O ministro do grego quer dizer diácono, olha só, como ministro no grego quer dizer diácono, então tá aí os diáconos da onde que saíram, que significa servo. Ele defende que isso, né, que ele foi comissionado por Deus para um serviço específico, que era pregar o evangelho aos gentios. Paulo enfatiza que esse chamado foi pela graça, um favor imerecido. Ele teve esse chamado pela graça. E a salvação também é pela graça. Ele reconhece que a sua capacidade para cumprir essa missão não vem dele, mas do poder operante de Deus em sua vida. Então é isso que a gente tem que se imbuir, ó, desse poder de Paulo. Entender que nós não devemos levar todas as coisas com a nossa força, a força do nosso braço, né? Isso para mim foi bastante difícil de entender no começo. E agora é um botão, parece que virou dentro de mim. Agora eu só aceito. É tão engraçado, demorei para virar esse botão. Demorei a entender as coisas de Deus, demorei a entender que eu tinha que largar na mão dele. Mas quando eu decidi entregar uma coisa na mão dele, é a mesma prova que Deus fez, né, a Pedro. Ele teve que, né, ter uma visão. Então o que aconteceu nesse quesito, para eu entender que tudo é feito pela sua vontade? O que eu entreguei na mão dele, eu vi que assim é mais fácil, pronto, soltei a minha, né? Então a gente tem que entender que é um valor, né? Paulo enfatiza que esse chamado foi pela graça e é um favor merecido. E aí a gente tem que começar a ser mais como Paulo, né? E mesmo que a gente não seja ainda, né, tenha enraizado, né, os costumes ou coisas antigas, temos que fazer que nem Pedro, acreditar mesmo na coisa, né, naquilo que Deus tem para nós. Versículo 8 e 9. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? O que ele está falando? As riquezas incluem o amor, a misericórdia, a salvação, o perdão, a reconciliação de Deus, que Deus oferece por meio de Cristo Jesus. Paulo reconhece que essas riquezas são insondáveis. O que é algo insondável? Né? É impossível de ser plenamente compreendido ou explicada, né, na mente humana. Então vamos ler de novo. A mim, o menor de todos os santos. Paulo era muito humilde, né? E a humildade precede a honra, a gente viu lá em Provérbio. Então Paulo sempre foi muito humilde. Depois, né, daquele acesso que ele teve a Jesus Cristo lá em Damasco, no caminho de Damasco, porque antes ele era arrogante, ele era prepotente, ele era o cara que era o caçador. Depois ele entendeu, nossa, olha como mudou, né, Paulo? Então a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Aí, 9. E manifestar a todos qual a dispensação do mistério que, desde os séculos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora a gente já entendeu qual é o mistério, né? E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. Então, manifestar a dispensação do mistério. A segunda parte da sua missão, né, a primeira parte da missão de Paulo era pregar o evangelho aos gentios. A segunda parte da sua missão era revelar o plano de Deus. O mistério era o plano de Deus, que era derramar o Espírito Santo em toda a nação, que esteve oculto nos séculos e agora foi desvendado em Cristo. Esse mistério é a inclusão dos gentios no povo de Deus. Esse é o mistério. O mistério, conforme descrito em Colossenses 1:27,
Cristo em vós, esperança da glória. Isso significa que Cristo não é apenas o Salvador dos judeus, mas também dos gentios, reunindo pessoas de todas as nações em um único povo de Deus. Deus planejou tudo, amados. Deus planejou, né, redimir o povo que não era só a descendência de Abraão, né, todos os unidos convergindo a Cristo. Ele queria convergir tudo a Cristo, né? E aí foi isso que foi feito, né? Eu tô falando muito né? Versículo 10 e 12 a 12. Então, versículo 10. Para que pela igreja, esse aqui tem uma coisa muito bonita. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. A igreja, né, como a manifestação do propósito de Deus, a gente vê para que pela igreja, quem que é a igreja agora? Não é o prédio, né? Então agora todos nós somos a igreja de Deus, né? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Deus escolheu a igreja composta de judeus e gentios unidos em Cristo como o único meio, né, pela qual sua sabedoria seria revelada. A palavra multiforme significa multifacetada e lembra a beleza de um diamante de várias facetas, cada uma refletindo um aspecto único da sabedoria divina. A união dos povos tão distintos no corpo de Cristo é uma demonstração grandiosa da sabedoria, graça e soberania de Deus. Para cada um, Deus tem que ter uma forma diferente para revelar seu mistério, né? Então, por exemplo, lá Pedro teve aquela visão lá dos animais impuros. Deus teve que dizer, olha, né, tudo aquilo que eu purifiquei agora é puro, né, não é mais impuro. E depois também Pedro, né, Deus teve que fazer com que Pedro visse, né, o acesso dos gentios ao Espírito Santo depois de uma pregação, para que ele visse com os olhos dele que não era mais só os judeus, agora todos aqueles que crescem no Senhor Jesus também receberiam todas as bênçãos. Então isso faz parte dessa multifacetada, sabedoria de Deus. Para cada um, Deus vai trazer a forma que necessita para mostrar, né, esse mundo maravilhoso dele, para chegar no coração de cada pessoa. É uma forma diferente, a gente vê isso, né, muitas pessoas falando, né, cada vez que eu falar, né, eu vou rir para vocês. Então, os depoimentos, isso que faz a diferença de toda essa multifacetada sabedoria de Deus. Vamos ler de novo para a gente não se perder. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, vamos ler outra coisa, dos principados e potestades nas regiões celestiais. Os principados e potestades referem às forças espirituais, incluindo os fiéis e os anjos caídos. Olha o que ele está dizendo. Além dos gentios, além do povo ter, todo o povo, né? Para que pela igreja a sabedoria de Deus se torne conhecida para todos. Todos são todas as pessoas, tanto os judeus como os gentios, mas também para os principados, potestades e potestades nas regiões celestiais. Olha que importante isso. Os principados e potestades referem-se às forças espirituais, inclusive as forças da luz e das trevas também. Essas forças celestiais observam a igreja e se maravilham com o plano de Deus, algo que eles não poderiam conceber por si mesmos. Essa admiração é descrita em 1 Pedro 1,12, que afirma que os anjos anseiam observar essas coisas. Diferentemente dos anjos que não receberam perdão ao caírem, a igreja demonstra a misericórdia de Deus e o amor de Deus em ação, né? Então isso deixou, né, os potestades, né? O que eles não aceitam de forma nenhuma, né? Algo para eles inconcebível, né? Que Deus nos perdoa, nos ama e nos perdoa. Eles caíram, eles foram rebeldes, caíram, né? Foram expulsos
foram expulsos do céu. Então, eles queriam perdão, muitos deles queriam perdão e não tinham, e eles imaginavam que Deus não iria nos perdoar pelas nossas iniquidades. E aqui está mostrando, por isso que foi mostrado também aos principados e potestades. Segundo, versículo 11, segundo o eterno propósito, meu Deus, o tempo, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Este plano não é um improviso de Deus, mas foi estabelecido desde a eternidade, antes mesmo da criação. Deus planejou redimir um povo para si por meio de Cristo, purificando-o pelo sacrifício do seu Filho e sacrificando-o pelo Espírito Santo. 12. Em que temos ao dia, vamos ler todos, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em que temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé nele. Nossa, isso aqui é muito bacana. Nós temos que ter ousadia. Por meio de Cristo, os crentes têm acesso direto a Deus. Antes nessa proximidade era limitado a apenas os judeus, ainda lá pelo sumo sacerdote, lá no Santo dos Santos. Agora, todos que creem em Cristo, os judeus e gentios, podem chegar a Deus com ousadia e confiança. Isso demonstra que a obra de Cristo removeu as barreiras que separavam os homens de Deus, permitindo que todos possamos nos aproximar de Deus com segurança. Todos nós somos aceitos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê? A gente vê, né? Imagina, se a gente pensar mesmo assim como funciona, Deus rei de tudo. Vamos imaginar um grande rei, né? Alguém o mais poderoso de todos. Será que nós teríamos acesso a esse rei, se fosse um reinado, aqui a terra fosse um reinado? Será que a gente teria esse acesso? Não teríamos, né? Até por exemplo, eu trabalho no Tribunal de Justiça, até para chegar no chefe de divisão, no presidente do tribunal, a gente não tem acesso. É difícil o acesso. Não é assim. E agora nós temos acesso a Deus. Como que a gente tem um acesso? Pelo Filho. Então a gente só tem acesso a Deus, né, ao Pai, pelo Filho. Então é algo que é sobrenatural mesmo, né? A gente tem que ter audácia mesmo, confiança e audácia, né? De ousadia, tá falando aqui, ousadia, e usar dessa ousadia que Deus nos deu. A igreja não é apenas um instrumento na terra, mas um centro do plano eterno de Deus. É por meio dela que a sabedoria de Deus é revelada no universo. Versículo 13. Portanto, peço que não desanimem. Vamos voltar, o que Paulo está fazendo, né? Primeiro ele contou toda a história aqui do plano de Deus. No capítulo 3 ele começou a falar, explicar um pouquinho da prisão dele, para que todos entendessem o que estava acontecendo. E aí ele finaliza essa parte, que depois ele vai orar de novo pelo povo. E ele finaliza, né, no versículo 3 dizendo: portanto, peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Quais tribulações? A prisão dele em favor, né? A prisão dele era por conta de ele estar pregando o evangelho aos gentios, pois isso é uma glória para vocês. Então Paulo encoraja os efésios a não desanimarem por causa das suas tribulações, das prisões. Ele estava preso em Roma porque havia pregado o evangelho aos gentios, uma mensagem que irritou profundamente os judeus e levou à acusação de prisão. No entanto, Paulo não via a sua prisão como uma derrota, mas como parte do plano soberano de Deus. As dificuldades enfrentadas por Paulo eram uma confirmação da sua fidelidade ao chamado de Deus, né? Quantas vezes a gente recebe, né, um chamado e, claro, sempre vai ter algumas dificuldades, né? Sempre vai ter dificuldade. E aí, será que a gente vai ter persistência como Paulo teve? Né? Ele lembra que aos Efésios que o seu sofrimento tinha um propósito divino e eterno e que era um privilégio fazer parte da obra de Deus. A gente precisa ter esse amor de Paulo pela obra de Deus, não tem? Às vezes eu vejo as pessoas reclamam tanto, meu Deus, a gente pergunta, tudo bem, como é que você está? Uma luta, meu Deus, como que pode ser uma luta? Não pode ser uma luta, não pode ser, meu Deus, uma guerra, estou no deserto, estou não sei aonde. Eu vejo assim,
Onde está a ousadia desse povo que crê nesse Deus, né? Precisamos crer de coração mesmo. E aí ontem eu estava falando com um evangelista cristiano, que não sei se ainda está na live, ele entrou, mas não sei se ele continuou porque ele está trabalhando. E ele falou, né, se a gente olha lá em Salmo 91, fala, né, que aquele que está no esconderijo, é um salmo, né, é uma promessa, mas a gente precisa cumprir a promessa, né? Ele diz assim, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, aquele que está debaixo da asa do nosso Senhor, aquele que está cumprindo, aquele que está santificando, aquele que está nos caminhos de Deus, nada vai, né, encostar nessa pessoa. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido. Seta nenhuma vai chegar até a tua tenda, tua casa, teu corpo, né? Então, porque Deus dá, né, aos seus anjos ordem a teu respeito para te cuidar. Então, se nós somos esses, nós temos que ter ousadia e entender que vai ter dificuldade, porque é assim, o mundo é assim. Mas qual é a promessa de Deus? Quando você cair no fogo, você não vai se queimar. Quando você entrar na água, você não vai se afogar. Não quer dizer que não teremos lutas, mas elas são mais agradáveis ao coração. Quando a gente entende, quando a gente tem essa cabeça de Paulo, né? Que tenhamos essa visão de Paulo, né, no nosso coração, quando a gente tem isso, que tudo acontece. Quando eu cheguei hoje aqui na igreja, entreguei, Senhor, meu dia é teu, tudo que tem meu nome, meu sangue é teu, faz conforme a sua vontade. Quando você faz isso, e você de verdade entrega, tudo que acontece no seu dia é por honra e glória dele. Então a gente não pode ficar triste com nada. Então é isso que nós temos que entender, né, termos esse entendimento. Eu vou orar porque eu estou muito além do meu tempo aqui, para a gente encerrar. Meu Deus, eu não me dei conta que eu atrasei tanto, desculpa, tá, amados? Eu vejo que o pessoal entra e sai, tá tudo bem, tá tudo bem. Deus sabe onde deve chegar cada coisa aqui. Pai querido, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse acesso, obrigado pela internet, Senhor, obrigado pela rádio. Estamos aqui, Senhor, pregando seu evangelho, falando mais um pouquinho sobre a sua palavra, Senhor. Nos dê coragem para não desistirmos, Senhor. Nos dê ousadia, essa ousadia que Paulo fala, desse acesso ao Senhor, que a gente possa pedir mais ao Senhor, mais do Senhor. Que nós possamos ser humildes e dizer, Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda, Paizinho querido. Senhor, chega na casa de cada um desses que estão ouvindo agora, dos que vão ouvir depois. O Senhor sabe quem precisa dessa palavra, que essa palavra, que esse e-mail, que essa live seja um instrumento, Senhor, um instrumento na vida de cada um. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada um e refrigere as dores de cada um, Senhor. O Senhor sabe o que cada um pensa, qual é a dor de cada um. Eu lhe peço tudo isso, Senhor, com ousadia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Eu vou encerrar aqui, vou encerrar ali, que eu tenho outras coisas ainda para fazer aqui. Meu Deus, passei muito do tempo, me desculpa, tá? Que Deus abençoe grandemente. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, hoje é segunda-feira, né? O dia que a gente reinicia tudo, mas hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, do restante das nossas vidas. O que isso vai fazer diferente hoje? Será que você vai ter ousadia? Seja audacioso, tenha ousadia, mas tenha ousadia com Deus. Amém?